Estamos de volta com a segunda parte do programa 118, onde falamos sobre os principais destaques da NRF. Então ajuste o volume, pois o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 118, pós-NRF, as principais tendências para 2024, parte 2. Muito bem, vamos continuar agora então indo para o sexto ponto que a gente considera mais relevante da NRF 2024, que é um tema que não é novidade, mas cuja abordagem esse ano foi um pouco diferente. Ano passado, 2023, o ESG ou ESG, ou as três letrinhas que representam o ambiental, o social e a governança, foi muito falado. Esse ano nós observamos muito mais evidências de ações ligadas à sustentabilidade, inclusive muitas palestras mostrando as ações de sustentabilidade das empresas, mas já vindo também com alguma coisa pé no chão, falando que é também importante cuidar do caixa, das margens e tudo mais. O que eu pude perceber neste tema específico é uma coisa que eu resolvi chamar de transformar o seu cliente em ecoprotagonista. Por que eu estou dizendo isso? Tem uma determinada rede de farmácias lá do meu estado que faz a campanha, e acho que outras empresas estão fazendo isso, do troco solidário. Gostaria de doar o seu troco para não sei o quê? E aí, de repente, você doa aquele troco e, de repente, você dá de cara com a seguinte publicidade. A empresa tal doa 10 milhões de reais pro hospital tal. Legal aquilo, mas aquilo gerou um impacto negativo em mim. Por quê? Porque não foi a empresa, fui eu, foi você, fomos nós. Então, por que ela não disse os nossos clientes, né, fazendo um papel muito bacana, então nós viabilizamos a doação de tantos milhões para o hospital dos nossos clientes. Naquele momento, ele estaria me tornando um protagonista daquela ação. E da outra forma, não. Eu fui apenas um meio para que ele aparecesse como protagonista da ação. Muitas marcas fizeram questão de mostrar as suas ações sustentáveis. Mas o que está provado é que essa geração de hoje, ela quer dar preferência para empresas que têm essas ações e que, de preferência, essas empresas possam transformar os seus clientes em ecoprotagonistas. Então, quando eu estou falando eco, Marcos, você está falando só da sustentabilidade e a governança e o social. Bom, o que eu posso dizer que eu vi na NRF, e já venho vendo há muitos anos, é um palco democrático. Você tem ali alto, baixo, gordo, magro, várias cor, raça. Então é um palco democrático. A própria feira já traz isso muito, né? Dentro da sua... Antes era um ambiente dominado muito por homens. Vimos muitas mulheres à frente de negócio e por aí afora. Mas o que eu quero te dizer é que esse tema específico você não precisa querer transformar o mundo. Transforme o seu negócio com pequenas ações sustentáveis e que, de preferência, transformando seus clientes em ecoprotagonistas. Como, por exemplo, você não precisa necessariamente retirar a sacola proibindo, porque às vezes você vai gerar um atrito para o seu cliente. Mas você pode induzi-lo a uma pergunta. Precisa mesmo da sacola? Você pode orientar e ser um ponto, por exemplo, e cada um vai escolher a causa que vai defender, de coleta, que pode ser coleta de, por exemplo, descarte de lixo tóxico, baterias e por aí afora, ou como ponto de arrecadação de alguma coisa. Se envolver em campanhas em que você pode cuidar de uma causa, de alguma coisa que está acontecendo ali na sua comunidade. E o consumidor está enxergando isso, está valorizando isso. Então, isso é que é importante. Nós vivemos no município, não é assim? A gente fala do mundo, mas nós vivemos no município, no nosso bairro. E, às vezes, você tem uma empresa que está ali no bairro e ela não está dentro desse contexto do seu bairro trazendo alguma coisa. Então, valorize isso, porque você vai conquistar o respeito das pessoas. Sobre esse tema de ESG, eu trago duas considerações. Primeiro
de 2023 para 2024, a principal mudança dessa abordagem que eu vi é que, além de mostrar ações e exemplos, esse ano as empresas mostraram que estão focadas em mensurar impacto e resultado dessas ações. Então, esse ano trouxeram um pouco mais de análise de os impactos e os resultados das ações que eu tomei, por exemplo, no ano passado, o que está me trazendo para a empresa. Acho que esse é um ponto. O outro ponto que eu acho importante é que, assim, o consumidor pós-pandemia, ele evidentemente está mais preocupado com esse tema. Na hora dele consumir, ele está de olho no que a empresa ou a marca faz com relação à governança ambiental, social. E se o consumidor está de olho nisso, as marcas também estão de olho nisso. Simples assim. Simples assim. E isso que você está falando tem a ver com o que a gente chama de balanço social, que você precisa de contar aquilo que você faz, porque senão as pessoas não vão perceber, porque nem sempre tudo é perceptível, né, a olho nu. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que este comportamento, ele é um comportamento mais presente na geração Z, na geração alfa, do que da nossa geração, por exemplo. E isso é muito interessante quando eu vejo, por exemplo, a minha filha, quando eu estou no supermercado com ela, ela olha para essas coisas que o meu comportamento, né, na nossa educação, embora a gente trabalhe com isso, olhe para isso, mas esse hábito de pegar, olhar, inclusive, é um convite que eu faço. Eu vejo, para quem estiver nos ouvindo, muitas das vezes, esse tipo de informação que pode induzir ao consumo, ele está escondido, às vezes, numa letrinha pequena no produto, na empresa. Traga isso para frente. Publique este balanço, vamos chamar assim, para que as pessoas possam dar preferência para você aí. Muito bom. Vamos seguindo aí nosso próximo tema, que foi muito falado também e que envolve vários desses outros temas que a gente já falou. Hiperpersonalização. Explica para a gente o que seria isso. E aí você viu que não por... propositalmente eu coloquei a foto aqui da Harley Davidson, né? Por quê? Porque desde que a Harley começou a entender que cada um queria montar a sua própria moto e trazer, então eles falam que não tem uma Harley igual a outra no mundo, porque traz essa coisa de muitos acessórios para personalizar. Então eu quis trazer a foto aqui para mostrar um pouco disso, do quanto nós queremos ser ouvidos no nosso íntimo, na nossa essência. Então, essa questão da hiperpersonalização é isso. Por exemplo, nós temos aqui pessoas nessa sala, estamos aqui no mesmo ambiente, mas temos certamente gostos e preferências completamente distintas. E o que é o grande desejo das marcas há muito tempo? Como que eu posso criar uma interação com você para criar lealdade, para criar um sentimento da gente poder se relacionar melhor se eu não te conheço, se eu não sei quem você é? Então, a partir do momento que eu te conheço melhor, eu posso oferecer para você o que tem de melhor. E aí, nós já damos muitos sinais, insights disso. À medida que, quando você visita a minha rede social, eu visito a sua, eu começo a entender o que são os gostos, que time que você torce, coisas que você gosta de fazer. E aí, aquela história das marcas seguirem o cliente para poder trazer isso. Só que como que você vai fazer isso a olho nu ou eu sentado atrás de uma mesa para manipular esses dados? Você precisa ter muita competência de inteligência estatística e tudo mais para poder tratar isso. E aí essa vem a resposta que tem tudo a ver com o que a gente falou, aí que é a proposta... A tecnologia e a inteligência artificial. Vamos trazer uma reflexão aqui. Se você observar o meu comportamento, por exemplo, eu sou... A minha esposa, ela é mestiça, a família dela é oriental, e aí... uma das filhas me puxou, a outra puxou mais a mãe. E é apaixonada com comida japonesa. Então, vira e mexe, eu quero ir na comida japonesa, eu quero ir à comida japonesa. E eu conheço o dono do restaurante da comida japonesa que a gente vai, inclusive eu tive com ele ontem, e eu falei assim, você sabe quantas vezes eu vou na sua loja por semana? Ele falou assim, não faço nem ideia. Falei, então se você não faz ideia, você não consegue me dar o tratamento que um cliente frequente como eu penso que talvez você deveria me dar, porque você não me conhece, e você não me conhece porque, primeiro, que ninguém nunca me cadastrou lá.
Eu chego lá, peço, pago no cartão e vou embora. Eu não deixo meus dados lá para alguma coisa. E a hiperpersonalização vem na contramão disso. Eu quero saber quem está me comprando, qual a frequência que ele tem, para eu entender o hábito dele, para aquela história assim, vai ser sashimi de novo, senhor Marcos? Então eu começo a entender aquilo para que eu possa entregar para aquele cliente aquilo que ele mais deseja. E isso já é possível fazer quando você observa comportamentos de grupo. Quando você observa comportamento de grupos. Então, a hiperpersonalização tem a ver com isso. Você olhar para o seu cliente e começar a verificar os movimentos. Fulano aqui gosta muito de academia, eu vejo ele muito lá no CrossFit. Bom, então eu tenho coisa aqui que eu sei que ele pode utilizar para aquilo. Não, Marcos Fábio, vi você fazendo pilates, tem uma meia de pilates aqui para você. Então, sabe aquela história que o comerciante antigo guardava na cabeça? Chegou a fruta que sua mãe gosta e tal. É a tecnologia ajudando para isso. Isso é que tem a ver com a hiperpersonalização. E eu brinco que a tendência é que a gente, aos poucos, seja surpreendido. As empresas já prevendo aquilo que eu vou querer. Exatamente. Eu nem sei que eu quero ainda, a empresa já entra em contato e fala assim, olha, que tal você experimentar isso, porque eu acho que você vai gostar. Ou um belo dia, né? O iFood manda para mim lá uma comida japonesa na quinta-feira. Mas eu não pedi, falei, não, mas regularmente você pede, como quase sempre é quinta-feira, eu estou mandando na quinta-feira para você. Eu acho que é por aí. É por aí mesmo. Antigamente a gente falava assim, é importante você oferecer um tratamento personalizado para o seu cliente. Hoje não, hoje tem que ser mais do que isso, tem que ser hiper personalizado. Exatamente isso. Seguindo, qual é o 8º principal tema que a gente tratou, que a gente ouviu na NRF 2024? Novo contexto social, né? Se nós estávamos falando... O mundo mudou. O mundo mudou. Se nós estamos falando da geração alfa, Z, tanta letra também que já vai fazendo confusão na cabeça da gente, as famílias mudaram, né? Eu lembro que a minha... O conceito de família mudou, O conceito de família. Antes a família é aquela escadinha, um filho atrás do outro. Aí você ia tendo um filho atrás do outro, aí a hora que um fazia 8, ele virava pai dos demais, porque um ia cuidando do outro e ia gerando aquela escala. Depois a família tradicional, que não era com muitos filhos, é o pai, a mãe, 2 filhos, o sonho era a casa, o carro, uma viagem para a praia de vez em quando. Agora você tem famílias que os filhos são pets, você tem famílias de 2 pais, 2 mães. Todo tipo de composição. Todo tipo de composição. E isso traz também oportunidades. Isso traz nichos. Além de ser bom, além de ser inclusivo. Além de ser... Não, inclusive... Passou da hora de ser inclusivo, porque essas pessoas ficaram à margem durante muito tempo. E se você começar a observar, o que é uma coisa que os negócios dão conta de fazer e fazem muito bem? Se você tem uma demanda isolada, aquilo é só uma dor. Eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa com dor é um doente. Muitas pessoas com a mesma dor é um mercado. Então, se você tem alguém que tem aquela dor específica, mas lá no seu negócio, lá são poucos que te procuram, não vai valer a pena você manter um produto e serviço para aquilo. Agora, se você começar a observar aquilo vira um nicho, aquilo vira um comportamento ali. E esse é o convite. Você começar a olhar para as oportunidades que esse novo contexto social vem produzindo. O que esse novo modelo de família, esse novo modelo de consumidor... É interessante que no passado não muito distante, para andar de avião, as mulheres iam para o salão fazer cabelo, unha, os homens compravam terno. Era um evento andar de avião, era algo muito chique e tal. Hoje você vê pessoas no avião de bermuda, chinelo, tatuagem, rastafari, e está tudo certo, não tem a ver com isso. Então eu preciso começar a olhar para esse cliente e começar a entender qual é a dor dele, o que é a necessidade dele. Eu não posso ser portador do preconceito, eu não posso chegar e falar, que absurdo disso. Daniel, você vai lembrar de quando tatuagem era questão de que a pessoa não conseguia emprego? Você lembra? Havia a hora que eu isso. penso nisso, eu falei, gente, que pensamento, né? Aquela coisa. Hoje não, hoje a pessoa já exibe a sua tatuagem como uma tribo, como algo que ele traz de que ele acredita, que ele pense. Então, é olhar para essa mudança. Esses valores de diversidade e inclusão, eles estão ali nos pré-requisitos do consumidor atual. Então, o empresário lojista ele não pode deixar de observar isso. Até mesmo porque eu vou ser bem racional nesse momento. O dinheiro, que é o que o lojista está disputando, que está no bolso do consumidor,
O dinheiro, ele não tem cor, raça, credo, idade. Você está disputando o capital que está no bolso dele. Você quer fazer o melhor, então você precisa estar antenado para isso. Então, eu começo a perceber assim, que às vezes eu ainda encontro, infelizmente, esse comportamento de que o cliente está lá comprando na loja e quando sai a pessoa fala, nossa, já viu que absurdo? Ah, não aguento. Não, peraí. Que bom que essa pessoa escolheu o meu negócio. Então, é ter o mesmo comportamento que a sociedade. Eu falo que o varejo, ele é o que primeiro recebe o impacto ali na cara. Ele tem que ir se adaptando, ele tem que ser um camaleão, ele tem que ir mudando à medida que a sociedade muda. Então, essa questão do novo contexto social, nós temos que tomar cuidados com isso. Então, se a gente vai falar, por exemplo, Dia dos Pais, né? Eu estou falando que tipo de pai? Todo tipo de pai. Como que eu estou comunicando a propaganda da minha loja para o Dia dos Pais? Como é que eu estou comunicando o Dia das Mães? Porque se eu faço uma coisa que eu estou agredindo o outro, eu estou expulsando o outro, é meu cliente. Então eu tenho que tomar cuidado com essa história e entender que eu estou ali para servir. Acho que se a gente colocar entendendo que o comércio está ali para poder servir, ele vai entender isso melhor. E esse novo contexto social, ele foi um tema transversal. Praticamente todas as palestras, de alguma maneira, trouxeram, seja tecnologia, seja inovação, seja ESG, sempre dentro desse novo contexto social, não dá para fugir disso. Não dá para fugir. Porque nós estamos falando de consumidor, né? Essas pessoas que estão consumindo. Né? Muito bem. Bom, nosso próximo tema de destaque da NRF, tendências digitais. Você selecionou 5 aí para mostrar para a gente? O que acontece? Aqui nós estamos falando das tendências do digital, do consumidor digital. Então agora nós vamos sair um pouquinho de loja física e vamos olhar para aquele que está comprando... Crescendo a cada dia. Crescendo a cada dia. E aí foram até algumas coisas interessantes. Eu te confesso que teve inclusive um tema lá que não era do meu conhecimento, depois eu fui pesquisar mais a fundo. Então vamos falar de algumas coisas, né? Primeiro, o Intuitive Commerce, que já é um pouco do que a gente falou. Ao invés de eu digitar o produto que eu quero, eu digito a dor que eu tenho e a inteligência artificial, os algoritmos vão fazer o resto. Daniel, é importante falar isso. Não é que a inteligência artificial é algo novo. Ela é um cruzamento acelerado de dados, coisa que as redes sociais já fazem conosco. Se você está conversando aqui, se eu falar uma determinada marca do lado do meu aparelho de celular, daqui a pouco, a hora que eu abrir minha rede social, vai ter uma propaganda daquilo. Se você fez uma pesquisa, um dia que seja sobre alguma coisa, aquilo aparece para você de uma forma recorrente. Nós estamos falando de levar isso para a loja. Então, quando nós estamos falando disso, se eu chegar numa loja hoje, pode ser uma loja, vamos pensar numa loja de roupa, um varejo de moda, e fizer a seguinte pergunta para uma atendente. Formatura de 15 anos, festa de 15 anos da minha filha. O que eu devo usar? Será que ela vai saber me responder? Será que antes mesmo de me mostrar o produto, ela está antenada nos conceitos de moda, do que é legal, o que não é, para me sugerir o look que tem na loja? Ou será que ela vai me dar a resposta assim, nossa, não sei não, o que você gosta? Eu falei, mas não foi essa a pergunta que eu te fiz. Eu perguntei o que você pensa que eu devo utilizar. E se você pudesse perguntar isso para a loja? Se você perguntasse o que devo usar e ela sugerir isso já olhando com a conexão que tem com o seu estoque. É a venda consultiva. A venda consultiva. Esse é um pouco do que é a proposta do Intuitive Commerce. É você começar a entender que não dá mais para ter aquele... Porque tem vendedores que guardam isso na cabeça, sabem dar dica, outros não, outros estão ali numa posição de atendimento. Então, muito disso é você começar a utilizar as tecnologias para ajudar o seu vendedor a ser consultivo. Esse é um ponto. Trouxe outro ponto aqui. Quantos anos eu ouvi minha mãe falar, né? Fulano montou um brechó. Ah, mas é de segunda mão. Comprar coisa que os outros já usou, não gosto. Hoje isso mudou, isso veio com uma pegada. Né? No Brasil e fora do Brasil. E acho que talvez tenha vindo com tanta força fora e talvez nos Estados Unidos,
porque foi um ano que eles experimentaram, no ano passado, inflação. Então, aquela história do consumismo exacerbado, de pegar e usou, joga fora, opa, peraí, talvez seja isso. Só que essa tendência do comprador digital de comprar coisas de segunda mão, então você pode ter o brechó lá online, ou a sua loja online com produtos de reuso, não é mais aquele produto que você encara como velho. É ressignificar isso. Então, eles estão chamando do e-commerce 2.0. Por que só porque o produto já foi utilizado, ele não pode vir numa caixinha? Por que ele não pode vir embalado e etiquetado? Por que ele não pode ter lá todas as características de um produto novo? Ele é reuso, mas é um produto novo. E aí você vai ter dois focos. Aquele que vai comprar por causa do preço mesmo, porque ele está querendo alguma coisa legal por causa de preço, mas você tem a pegada dessa geração do ESG, do ecoprotagonismo, que vai dizer assim, não, agora é legal consumir isso, porque à medida que eu compro alguma coisa de reuso, o impacto ambiental o impacto ambiental é menor, então eu também estou consumindo. Aí vem o ecoprotagonismo, vem essa história. E também tem as marcas de luxo entrando nesse mercado, né? Sim, com muita força. Com muita força, porque quantas vezes uma pessoa comprou lá um produto de luxo, extremo luxo, e usou uma única vez? E aí você começa a utilizar... Falando de moda, principalmente, vamos falar de comportamento do consumidor, né? Eu acho que eu não sou o único homem a ser, bem dizer, expulso pelas roupas do closet da esposa à medida que vão entrando outras coisas. De repente eu falo com a minha esposa aqui, peraí, tem muita coisa e tal. E aí essa semana, inclusive, eu vi minha esposa lá com uma sacola, falei, para onde você está indo? Eu estou indo levar lá para uma loja lá, eu sou mineiro, lá em Belo Horizonte, para poder revender. Então você começa a perceber, eu comecei a perceber esse comportamento dentro da minha casa. Né? Então, quer dizer, porque vai chegar uma hora que você não tem espaço para poder guardar isso, né? Então, isso é uma coisa muito assim. Outra coisa que foi falada e às vezes a gente escuta algumas coisas como preconceito. O que você faz? Eu sou TikToker. É uma profissão. As pessoas têm uma economia ali dentro e vem falar do TikTok Economy, inclusive. Então, o que é isso? É a força da geração que está lá dentro do TikTok consumindo, que é a geração Alpha Z, mais essa geração que tem decisão de consumo, que tem força de consumo, e que é isso muito, de você olhar para isso e ao invés de você reinventar a roda e perguntar o que eu vou vender lá dentro, olha lá para dentro o que está sendo mais consumido e mais utilizado, e a chance de você dar certo com aquilo é muito maior do que você olhar para isso. Então essa é uma outra coisa. Uma outra coisa do consumidor digital e que eu defendo, quem já me ouviu falando sabe o quanto que eu defendo isso. Loja física não pode gerar atrito para o cliente. Mas naturalmente ela gera. Se eu tenho que sair de casa e ir para uma loja física, já penso onde eu vou parar, estacionamento, aí chego lá, vai ter fila possivelmente, porque você nunca tem a quantidade de pessoas suficientes. E também não adianta você ter, porque senão vai ter hora que vai ficar ocioso, então a loja tem custo. Você tem que olhar para isso. Mas veja bem, uma loja que é física e que também tem o seu canal digital. Ela tem também lá seu site em que vende lá. Eu chego nela e compro um produto físico. Sei lá, comprei um sapato, uma camisa. E eu quero devolver. O Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil fala, você não é obrigada... A devolução não é uma coisa que é obrigatória, mas você pode trocar, dar o crédito, mas a devolução não. Tá bom, então em vez de comprar aqui, eu vou lá nessa mesma loja na internet e lá eu vou poder... Porque a legislação lá é outra. Aí lá eu vou poder... Então, peraí. Então, ao invés de eu comprar aqui, eu vou deixar para comprar no seu site, porque se eu precisar devolver no seu site, eu devolvo, e aqui não. Olha a confusão que você está gerando na cabeça do cliente. Consumidor. E a questão daqui da loja não é seguir uma lei, é seguir o cliente. A lei pode dizer alguma coisa, mas se o comportamento do cliente está falando aquilo, você vai ter que acompanhar isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu penso hoje num dos atritos do e-commerce, se não der certo, eu tenho que sair de casa para devolver. Eu tenho que sair de casa e vou devolver. Normalmente, onde que eu devolvo? Nos Correios, normalmente.
né? Agora, se for, às vezes, alguma empresa que já tem lá o seu ponto de devolução. Bom, mas eu vou lá para devolver no correio. Então, eu tenho que embalar na mesma embalagem, botar, tenho que sair de casa e levar. Por mais que seja cômodo eu comprar, isso virou um atrito. Com certeza. Pois é. Só que a Amazon já está buscando em casa. Então, é isso. Então, sem fricção. Então quer dizer que agora eu já falo que quero devolver, o mesmo cara que foi lá me entregar, vai buscar. Ele já está buscando. Então, peraí, eu estou tirando todos os atritos. Então, essa é a coisa. Né? Repensar essa questão do retorno, de você começar a olhar para isso e falar assim, poxa vida, eu vou ajudar esse cara, porque às vezes... Porque pensa, e tem uma lógica nisso. Eu fico olhando muito para o comportamento da minha esposa. Claro. Mãe de 2 filhas, uma de 13, uma de 12, outra de 7. Uma estuda de manhã, outra estuda de tarde. Então, sabe lavar menino de manhã, sabe lavar... O tempo que ela tem para comprar é aquele tempo que às vezes é fora do horário. Aí agora que eu compro, na hora que eu precisar devolver, ela vai ter que arrumar um tempo para devolver. Então, eu tô ampliando o meu olhar para o atrito desse cliente. Então, se eu começo... Então, você já começa a ter hoje parcerias. Por exemplo, você já pode usar os caninhos presentes em redes de farmácia, por exemplo, retirar o seu produto lá ou devolver lá. Então, eu estou tirando essa fricção. Então, esse é um ponto. E um outro ponto não sei se... às vezes eu puxo alguns dados da memória, mas... Que você tem assim, aqueles sites de compra coletiva que você queria comprar muito barato. Uhum. E às vezes, de repente, você compra uma coisa na internet e você já tem sites especializados em dizer aonde é o lugar mais barato que você vai encontrar aquilo. Então, às vezes, você está fazendo um trabalho bacana, fotografando o seu produto, querendo fazer alguma coisa, e ele está te empurrando lá para um outro negócio que é preço. E aí, obviamente, que você vai ficar... Poxa vida, né? Você vai ver aquilo como inimigo. Só que aí é aquela boa e velha tendência, né? Se não pode com ele, junte-se a ele. Você tem que fazer a pergunta do lado contrário. Se ele tem tanta penetração junto a uma comunidade que só quer preço, será que eu não posso olhar para esses sites que só querem trabalhar preço? Será que eu não posso me moldar e montar uma estratégia para trabalhar com eles? Ou seja, se eu não posso com ele... Deixa eu me juntar a ele trazendo alguma coisa, porque já é característica que eles só querem preço. Então, essas são algumas tendências dos compradores digitais aí. E essas tendências explicam por que tem crescido tanto o comércio eletrônico no Brasil e do mundo, né? Não dá para fugir disso, tem que acompanhar. E o seu negócio, se você ainda não tem aí uma pegada digital, não tem como você imaginar um futuro próspero, né? Precisa se adaptar a isso. E aí, na verdade, é aquela história, né? O digital, né? É o físico e digital juntos. O omnichannel, o unified commerce. Vão existir, não adianta. Você não consegue isolar essas coisas. Você precisa entender que nós somos várias pessoas num único dia, não é verdade? Exato. Bom, e aí a gente chega então no nosso último tema de destaque da NRF 2024, que é a questão das pessoas no centro de tudo. Sim, inclusive, deixa na tela aqui, teve o e-commerce que a gente já acabou falando dele, né? Bom, as pessoas no centro de tudo. Então, vamos pensar assim. Poderíamos dizer que a palestra do Magic Johnson foi a palestra mais comentada da NRF. Eu acredito que... eu vou falar por mim, nem eu mesmo esperava... Foi muito boa. Nem eu mesmo esperava. Primeiro que aquela atitude dele de sair do sofá igual nós estamos, e ele foi lá para o meio do público, então ele já trouxe essa presença. E tem uma coisa que eu vejo, que a gente está falando tanto aqui de tecnologia, mas todo ser humano, quando nasce, o HD dele está limpo. E enquanto a gente não nascer com a porta USB ou com o Wi-Fi, para você instalar o download ali do conhecimento do comportamento, você só vai ter um jeito de continuar educando as pessoas. Falando para elas, dando feedbacks assertivos, porque muito que eu falo que às vezes a geração de hoje eu gosto só de flores back, só de ouvir elogios, e quando você traz um feedback, ela toma aquilo às vezes até para o lado pessoal. Quando você traz aquilo, a pessoa não recebe aquilo como uma atitude carinhosa e de amor, ela acha que você está indo contra ela. E quando nós estamos falando de toda essa mudança, eu participei
sexta-feira passada de uma convenção de vendas. Eu estava fazendo uma convenção de vendas e 30 vendedores, e na hora que nós estávamos discutindo algumas coisas, veio o depoimento que foi o depoimento mais belo de um dos vendedores. Ele falou assim: nós estamos falando de meta, muitos estão falando aí de planejamento, muitos estão falando que tem que buscar conhecimento. Eu vou dizer, eu preciso melhorar a minha resistência à mudança. Quando chega uma meta nova, quando chega algo novo, eu sou muito resistente. E até eu conseguir de verdade comprar essa ideia, eu vejo que eu perdi muito tempo. Eu falei, olha, a gente tem que dar uma salva de palmas para uma pessoa como essa. Porque reconhecer isso não é algo fácil. Porque à medida que você reconhece, é o primeiro caminho para melhorar. E é isso que eu entendo que é o desafio contínuo, não só do varejo, da indústria, da prestação de serviço e por aí afora. Qual é esse desafio contínuo? É que, mais do que dizer para as pessoas que a inteligência artificial está aí, é como eu vou preparar as pessoas que estão comigo para tirar o melhor da inteligência artificial, porque as pessoas precisam ver a IA como amiga, como algo que vai lhe poupar trabalho. Nossa, eu ficava aqui o dia inteiro para tirar esse relatório, hoje o relatório está aqui. Então, ao invés de eu trazer essa visão do desemprego, eu vou ter que trazer a visão de que, sabe aquela pessoa que a gente tanto queria contratar, que está com a vaga aberta há 5 meses, não aparece? Então, nós vamos conseguir resolver o nosso problema disso. Então, primeiro eu falo que esse é o papel da liderança, na minha visão, de lidar com algo novo. A liderança tem que ter sempre o comportamento de pensar qual é a próxima onda. Uhum. O que eu tenho que fazer para eu mesmo me tornar obsoleto. Porque ou eu vou me mudar ou eu vou ser mudado. Bom, aí veio a palestra do Magic Johnson. E ele veio falando da carreira dele como atleta e ele hoje como executivo. E veio trazendo... Grande empresário. Grande empresário. E veio trazendo algumas lições ali maravilhosas. Eu acho que se a gente fosse falar da palestra do Magic Johnson, a gente precisava de um videocast específico para falar. Então eu vou pegar algumas coisas que eu acho que foram da síntese dele. Primeiro que ele falou assim, se você fizer o que tiver que ser feito, se você fizer o que importa, e se você faz o que tem que ser feito, se você se planejou e é perseverante nisso, o sucesso virá. Uhum. Agora, se você não está fazendo o que precisa ser feito, se você não está fazendo o que é importante, não vai adiantar que o sucesso não vai vir. E eu, como atleta, isso ele falando, eu, como atleta, enquanto eu jogava na minha cidade, no time da minha escola, eu era o simple the best, eu era o melhor de lá. Então, eu achava que eu não precisava treinar, eu achava que eu não precisava melhorar, porque eu já era muito bom frente aos outros. Mas aí, um belo dia, eu saí desse time e fui para um time... Fui para a Liga Profissional. Fui para a Liga Profissional. E lá eu descobri que eu não era a última batatinha do pacote e que eu tinha muito a melhorar, que tinham outros ou iguais ou melhores que eu. E eu tenho que agradecer aos meus mentores. Eu tive que buscar por mentores que falavam para mim onde eu precisava melhorar. E nesse momento ele faz a conexão com a geração de hoje. Vocês da geração de hoje têm que buscar por mentores, e quando vocês ouvirem uma crítica, não é porque nós estamos querendo diminuir vocês, é porque nós estamos querendo mostrar para vocês onde vocês podem melhorar, ser mais assertivo. É uma maneira de você acelerar isso. Então, tá tudo muito melindroso, vamos ser mais otimistas, entender que quando alguém está te dando um feedback, ele está te dando um presente, ele não está te dando, ele não está puxando ali a sua orelha. Então ele traz muito isso, né, dessa importância, e quando ele traz o exemplo lá da filha dele, que queria empreender, e aí a filha dele queria empreender e... Não tinha nenhum plano de negócio. Não tinha nenhum plano de negócio, ele vira e fala assim... Tá bom, você está querendo, né? Ela foi pedir um patrocínio, me traz aqui, eu quero um dinheiro. E aí ele falou, não, mas eu não vou te dar dinheiro senão, você trouxe um plano de negócio. E aí eu achei belíssima a interpretação dele. Foi muito sutil, mas olha o que ele falou. Que aí a filha dele foi chorar com a mãe, dizendo que o pai não havia dado dinheiro. E a mãe perguntou, mas foi isso que seu pai te disse? Ele falou, não, ele me disse que eu tinha que fazer um plano de negócio. Mas como que a filha ouviu? Não vou te dar o dinheiro. Não foi isso que ele disse. Porque acho que muitas vezes a geração espera, me dá isso, toma aqui. Não, mas eu te dou desde que você faça isso. Então você não quer me dar? Não é isso. Exato. Então quando ele manda ela fazer um plano de negócio,
para que ela possa ter consciência dos números. Né? E aí ela faz, e ele fala que hoje lá no colégio foi a filha dele mais um lá que estão com negócio até hoje. E aí ele fala isso. Tudo é sobre números. Tudo será sempre sobre números. No esporte ou nos negócios. Resultado. E aí ele fala, temos reuniões de resultado semanal com o nosso time. Porque como que eu vou cobrar do meu time algo que ele não sabe quanto que ele tem que me entregar? Daniel, olha como é que isso é sutil. A quantidade de donos de negócio. Que tem aqueles que não conhecem o seu resultado, é uma grande leva. Ele não fecha um DRE, um fluxo de caixa, ele não faz. Mas tem uns que fazem e guardam só para ele. Aí ele chega para o funcionário, tem que bater meta, que o negócio está difícil, não sei o quê. Mas ele não conta para o cara o número que ele precisa alcançar. Só fala da meta, mas não mostra o contexto. Olha, existe um negócio chamado ponto de equilíbrio. Se eu vender menos do que X mil reais, eu entro em prejuízo. Eu tenho que te explicar que esse tênis que eu estou vendendo por R$500 ou R$400, e apesar da nota fiscal dele tá chegando por 200, esse 200 não vem para o meu bolso, é daqui que eu vou pagar meu aluguel, minha água, minha energia, e desse tênis me sobra, desses 400 está me sobrando R$20. Então, se você dá o desconto sem a pessoa pedir os 20 que eu ia ganhar, se você não ensina... Não tem como. Então, ele trouxe muito isso da liderança que tem que servir, da liderança que tem que apresentar. Então, assim... eu achei muito interessante a NRF ter trazido tantos temas voltados à tecnologia, processos, estratégias, mas colocou em algumas sessões de grande destaque o tema do relacionamento pessoal, das relações humanas, como na palestra do Magic Johnson, mas também na palestra de encerramento da Drew Barrymore, que é uma ex-atriz, que é uma atriz empresária, trouxe também essa questão do relacionamento. No caso da Drew, né, que é uma atriz fantástica, inclusive a hora que ela entrou, ela foi muito aplaudida, né, porque tinham ali fãs e tudo mais. Quando ela conta a história dela lá, que ela criou a sua linha de eletrodomésticos, né, com cores diferentes, com essa coisa toda, ficou muito evidenciado ali a importância também do network. Relações pessoais. Das relações. Tanto dela com o sócio dela, que eles se conheciam, entenderam que dava para fazer uma coisa legal, quanto a relação que ela tinha que permitiu levar os produtos dela para o Walmart. Eu sei que eu escutei de pessoas assim, mas para a Drew é fácil, porque ela é uma atriz famosa, tal. Mas aí eu lembro de uma coisa assim, que às vezes o preconceito está dentro de nós. Não vou nem lá que ele sequer vai me receber e me ouvir. Às vezes eu quero colocar o meu produto numa grande loja da cidade, num grande varejo. Não vou lá não, porque eu acho que ele é grande demais e você quer me ouvir. Calma, não, você já tem. E tem aquela história. Às vezes você não o conhece, mas você conhece quem conhece. Né? Isso é a boa e velha rede de contatos que você pode acessar, né, para poder... Todo empreendedor tem a sua rede. Você utiliza bem a sua rede, você explora bem. E outra, se a sua rede não está te ajudando, amplie sua rede. Faça como você... participe de eventos de relacionamento. Participe das entidades, Daniel. Exato. Daniel, assim, a minha vida inteira eu tive dentro de entidade. É isso. E eu sempre, assim, eu fui um jovem que estudei numa cidade, depois fui trabalhar em outra e tal, e eu acabei chegando em Divinópolis por causa dessas mudanças. Eu trabalhava no Sebrae. Quando eu cheguei em Divinópolis, eu não tenho família lá, mas a minha família foi uma entidade de classe. Por quê? Porque eu cheguei com o Sebrae, comecei a fazer amizade com a entidade de classe, comecei a frequentar as reuniões, daí a pouco eu fui chamado para fazer parte da diretoria, daí a pouco eu estava conversando aonde os assuntos chegam primeiro. Então, quantas vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui fala assim, não vou lá na CDL, não, que lá é panelinha. A maior mentira, desculpa falar desse jeito, mas é a maior mentira do mundo. É porque às vezes você se coloca nesse contexto. Lá é a chance que você pequeno, às vezes, tem de sentar à mesa com um grande que vai poder te ensinar, porque tem muita troca. Então, acho que é muito importante trazer isso, essa questão das relações. Eu vejo, por exemplo, da missão, né? A quantidade de empresários que
que estavam lá conosco. Foram quase 80 pessoas acompanhando, trocando experiência e o network que é feito, e você conhece um, revê o outro. Então isso também é fundamental. Que, aliás, essa é uma das propostas da própria NRF, né? Conexões que importam. Exato. Que também ele falava muito disso. Achei muito interessante isso, a NRF colocando realmente o ser humano no centro de tudo. Seja como consumidor, seja como líder, seja como empresário. Bom, a gente passou aqui os 10 principais temas abordados pela NRF, passou rápido esse tempo, mas antes da gente encaminhar para o encerramento desse nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência real em lojas que você teve lá em Nova York. Não tem como ir para Nova York e ficar só assistindo palestras e visitando a feira. A gente também faz ali um tour pelas lojas e tal, para ver na prática o que está sendo aplicado. Resume para a gente aí rapidinho quais foram as experiências que você gostaria de destacar e os detalhes disso. Eu separei 3 experiências, né? Porque dá para falar de muita coisa, mas eu separei algumas experiências. Primeiro, queria falar da história da Petco. Há muito tempo nós estamos falando dos números do mercado de pet no Brasil e do mundo. Há muito tempo, dentro do novo perfil das famílias, né? Tem até uma música do sertanejo que fala eu, você, 2 filhos e um cachorro, né? Ou seja, o pet faz parte da família brasileira e não adianta negar isso. E é um mercado. E é um mercado em que, essa semana, nesse dia que eu fui lá no restaurante japonês, nós encontramos com um casal de amigo que falou que eles gastaram 15 mil reais com o cão deles, que teve um problema lá de hérnia de disco, não sei o quê. 15 mil reais. Olha o que nós estamos falando. E quando você pensa nisso, você pensa assim, quero comprar ração para o meu cachorro, eu vou em tal lugar. Eu quero comprar roupinha para o meu pet, eu vou em outro lugar. Eu quero, às vezes, banho e tosa no mesmo lugar. Veio a Petco e falou assim, peraí, eu vou trazer isso tudo para um lugar só. E aí ela trouxe inovando, porque você tem lá a boutique que você compra mesma roupa para você e para o seu pet. Aí agora não é mais o conceito de tosa. Tosa ficou para trás. Agora é o conceito barber. Ou seja, agora é o conceito de fazer cortes personalizados para o meu pet, não é aquela coisa... Então, inclusive os pets estão lá sentados numa cadeira, literalmente, eles são colocados literalmente numa cadeira de barbearia mesmo. Eu entendo que eu moro num apartamento, não dá para eu dar banho no meu pet, por exemplo, mas de vez em quando eu gostaria de dar um banho nele. Dar um banho aqui em casa vai gerar muita confusão, mas lá eu tenho... o lugar onde eu posso eu mesmo dar banho no meu pet, me valendo dos equipamentos, é só fazer a reserva pela internet. Aí o pet eu quero fazer a consulta, eu tenho lá também a consulta. Inclusive, se eu tenho um gato, e o gato ele tem mais dificuldade de sair de casa que o cão, eu tenho a telemedicina para gato, que eles deram lá o exemplo de que cresceu, acho que mais de 50% isso. E aí agora eu quero comprar também ração... Tudo no único lugar, inclusive com espaço de convivência para donos de pet. Então, virou o centro de conveniência disso. E aí, quais são as lições que eu aprendi lá? Primeiro, que a própria estrutura de loja é moldada com coisas que lembram Nova York. Os azulejos são da estação de metrô, trouxeram lá algumas coisas que relembram coisas dos cartões postais da cidade, trabalhando muito, então, essa questão de conveniência, onde você vai lá e resolve seus problemas todos num único lugar. Que pensamento de colocar o cliente mais no centro do que isso? É uma ótima inspiração e acho que aí a missão é tentar aplicar isso em outros segmentos. É possível, sem dúvida alguma. É possível, sem dúvida alguma. Mas então eu trouxe este exemplo, então, que é uma coisa... muito legal, que a Petco nos ensinou como fazer isso. O outro exemplo que eu trouxe foi da Wegmans, que eu havia falado no início, falando que nós íamos mostrar, inclusive eu mostro na imagem aqui, é que as pessoas pensam que dá para ter visual merchandising só na roupa, no produto, e eles fizeram uma exposição deliciosa, que dá vontade de você ir, consumir a mistura de cores, a forma como é feita a disposição. Então, um cuidado muito bom. Eu falo que a Wegmans está na contramão
do Brasil enquanto modelos. Como aqui o nosso modelo que mais cresce é o modelo de atacarejo, e aí um modelo de atacarejo... Foco no preço aqui. Foco no preço, então você tira artigos de conforto e conveniência, ela vem na contramão trazendo artigos de conforto e conveniência. Então, trazendo conceitos de design para dentro da loja, lojas bonitas, agradáveis. Teve pessoal lá da nossa missão que falou assim, poxa vida, eu tô encantada. Não, isso não é por acaso, não. Isso teve muito estudo aqui atrás. Achando um supermercado lindo. Achando um supermercado lindo. Inclusive, uma coisa que eu observei, que infelizmente na foto não dá para observar, sabe aquele cheiro característico que você tem naquela seção de frios do supermercado? Nem isso tem lá. O cuidado vai até com isso. E uma outra coisa muito bacana, que eles colocam isso em todos os lugares, está lá a foto dos vizinhos, as bancadas em que tem produtos que são comprados da comunidade local, mostrando a todo momento o trabalho que fazem. Então, tinha lá uma prateleira lá de hortaliças, de verduras, falando que foram produzidos com 250 fazendeiros da Costa Oeste. Então, trazendo também essa pegada de à medida que eu estou comprando lá, eu estou entendendo que eu estou... De onde vem isso que eu estou comprando? Que impacto o meu consumo está causando? Está causando, e para eu poder dar preferência para aquilo, inclusive. Então, também... Ele sabe que o consumidor valoriza isso, eles deixam isso bem claro e transparente. Pronto. Então, não é à toa que a Wegmans se tornou o supermercado queridinho dos nova-iorquinos e que, no ano passado, eles tinham a loja lá no Brooklyn e abriram a loja de Manhattan por causa disso. Então, uma contramão mostrando que... Um bom exemplo. Né, um bom exemplo disso. E o próximo? E o próximo que a gente visitou, que é um modelo já conhecido, muitas pessoas, alguns que estavam na missão nunca tinham ido, né? Então, nós somos na Starbucks Roastery, do Chelsea Market. Mas Starbucks todo mundo conhece. Qual é a diferença dessa? Então, a diferença é o seguinte, você tem a loja da Starbucks daquele dia a dia da conveniência que a gente vê nos filmes. O americano entra lá, compra um copo de café, sai andando e comendo. Não, vem com aquela pegada de ser o oásis no meio do dia. Experiência, conexão. Não, primeiro que eu fico me imaginando assim, né? Às vezes eu tô aqui, vamos imaginar, eu tô aqui em Brasília, aqui hoje. Poxa vida, queria entrar num lugar para eu sentar e tirar 30 minutos para mim. Eu vou ficar no loop aqui procurando. Onde que eu posso... Saguão do hotel. Vou pro lobby do hotel, vou para um shopping, vou para a praça de alimentação do shopping. Opa, peraí. Aí eu me deparo com uma loja completamente diferente dos modelos Starbucks, uma loja que conta história, que para mim é a pegada mais legal dessa loja. É uma marca que tem fã, então nada mais justo do que ter uma loja que conta história. Loja que conta história. Aí você tem lá, e o roster vem por causa da torrefação, então eles têm lá onde eles fazem a torrefação do café, os grãos vêm por via aérea, você escolhe o café que foi torrado na hora, você tem lá a experiência sensorial. Você não só pede para tomar aquele café, você pode tocar no café, cheirar, sentir o cheiro. Inclusive, tinham lá nessa época do ano café de 3 partes do mundo. Tinha o próprio café da Roastery, mas você tinha o café da... Agora fugiu o nome, Guatemala. Guatemala lá. Tinha uma outra parte lá que me fugiu agora, em que você pode experimentar o café. E eu perguntei, e o do Brasil, né? E o do Brasil? Não, do Brasil vem no verão, normalmente. Então, você experimenta café de várias partes do mundo. E aí, uma outra coisa no modelo de negócio de cafeteria que eu queria trazer. Muitas pessoas que vêm abrindo cafeterias no Brasil têm se deparado com um desafio. A pessoa chega lá, pede um pão de queijo, um café e fica a tarde inteira lá de pendurada. Ticket médio baixo, e você tem custos e por aí afora. Cada vez mais, e esse foi o exemplo da Starbucks, ela está entendendo que ela não é mais uma cafeteria. Ela é um centro de experiência do cliente, que eu tenho o café como atrativo principal, mas o que eu bebo eu posso comprar, posso levar para casa, mas agora eu já tenho a blusa, eu já tenho a caneca e por aí afora. Isso, acho que foi numa NRF de 2014 ou 15, não sei, que isso já era falado, que mais de 50% do faturamento da loja M&M de Manhattan não era com chocolate. Era com brinde, com merchandising em geral. Então, um novo modelo de negócio que te convida a estar lá, convida você a estar lá, dentro daquela pegada que eu disse, de você ter a loja te abraçando como promotora de experiências. Nova York, sem dúvida, seria aí um lugar ideal para você ter inúmeras experiências em loja. Tudo que a gente vê na feira e escuta nas palestras, a gente consegue presenciar. Infelizmente, a gente não tem tempo de passar por todas elas aqui, mas já fica o convite para quem está aí nos ouvindo, nos acompanhando.
para que se informe, para que participe da próxima missão da NRF 2025. Em breve a gente vai sair com os detalhes, valores e datas, porque realmente é uma experiência única, experiência fascinante. Para a gente encerrar aqui, encaminhar essa nossa conversa para o fim, eu queria que você trouxesse aí, para quem está nos acompanhando, como, de maneira bem objetiva, bem direta, é possível aplicar todos esses insights, todas essas reflexões que a gente trouxe no dia a dia. O empreendedor brasileiro consegue, de alguma maneira, trazer para a sua realidade isso tudo? 100%. Porque nós não vimos lá esse ano nada... Que está fora do alcance. Que está fora do alcance. Foi uma NRF muito pé no chão. Então, primeiro, vamos falar. Revitalização de loja. Inevitavelmente, você vai ter que olhar para o seu varejo e entender que aquele bom e velho varejo que está lá há 10 anos do mesmo jeito, você vai ter que olhar, vai ter que investir em design de loja, vai ter que trazer elementos de que os arquitetos especializados estão trazendo, que inclusive induzem o consumo e facilitam o consumo. O fundamental é entender que a loja física hoje tem um novo papel e com base nesse novo papel você adapte o seu negócio. E que você não pode ter uma loja que o próprio contexto dela expulse o cliente. Ela tem que ser atrativa, ela tem que ser... Ela não é climatizada, é um calorão lá dentro, ela não é os olhos, ela é escura, ela não é iluminada, você passa, não dá vontade de ir naquela loja. Daniel, quando nós estamos viajando de carro e por uma estrada desconhecida, você escolhe o ponto de parada, muitas vezes você não conhece, a menos que o local seja muito famoso, mas às vezes você olha lá um negócio ruim, que você vê que não passou por uma reforma, você alia a qualidade do produto que está ali dentro ao que você está vendo. Então, o contrário também é verdade. Então, vamos entender que a beleza é importante, o design é importante. Essa é uma... E esse ajuste na nova loja física, cabe também aquela conversa do retail media, que é a publicidade na loja. Você já fazer esse ajuste na sua loja pensando em criar espaços publicitários ali dentro. E também entender que essa inovação atrai gente. Nossa, você viu que legal aquele negócio lá? Deixa eu lá ver aquilo. Olha para você ver que interessante, parece de verdade. Isso também gera um boca a boca que atrai fluxo para dentro do seu negócio. Segunda coisa, isso mexeu muito comigo de verdade, a questão dos fãs. A questão de você... Olha, não basta você ter 20 mil seguidores, ou 10 mil, ou 5 mil seguidores. Você tem que olhar quais daqueles seguidores são seus fãs e cria a sua comunidade, porque tem uma vantagem. Na era da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, que você não pode fazer muitas coisas, dentro da sua comunidade, você pode. Você pode testar produtos, você pode buscar feedback, porque é uma comunidade que gosta de você. Então, mantenha isso. E aí, de novo, isso não tem nada novo. Há quantos anos os artistas têm fãs-clubes e que eles se relacionam com os presidentes do fã-clube porque é um momento de feedback que o artista recebe ali. Tem uma relação. O fã-clube é algo estratégico para o artista. É também para o... E o fã da sua marca, do seu negócio, vai fazer publicidade, propaganda e... Vai te defender quando alguém na sua rede social... te atacar. Então, o segredo é identificar quem são os seus Identificar esses fãs e construa a sua comunidade. E essa história que a gente conversou de inteligência artificial, tem como trazer para o Brasil? Tem como aplicar um micro pequeno negócio? Antes da NRF, eu havia me reunido com uma pessoa especialista em inteligência artificial, porque eu preciso de aprender isso, preciso de entender. Ele falou assim, Marcos, você consegue aprender muito de inteligência artificial num curso de 6 horas, por exemplo. Para já sair, tipo assim, sair do nível 0 ou menos 10 para chegar em alguma coisa que possa ser aplicável. Desde que você entenda os comandos, os prompts e tudo mais. Eu vou te dar o meu depoimento, assim, o que eu já estou olhando. Eu estou olhando a questão da inteligência artificial para me ajudar a fazer compra. Aplicar para poder analisar os dados que eu tenho, para poder ajudar a fazer compra, olhar o que gira, o que não gira, para me ajudar a tomar decisões mais rápidas. A outra coisa é rotinas, planilhas que eu preciso fechar e fazer, que você fica lá... Eficiência. 2 horas no Excel, juntando de lá para cá, eficiência. Então, esse é um ponto. E a questão de você ter muitas empresas que eu conheço já tem chat robot. Já tem... Atendimento ao cliente por meio de WhatsApp. É só você... botar para conversar com a inteligência artificial e sabe aquela coisa, se você quer financeiro, digite 1. Se você quer... Isso como é que estamos hoje.
a inteligência artificial vai dizer, quero segunda via do meu boleto. Então, ele vai saber interpretar, porque hoje ele interpreta binário. 1 para isso, 2 para aquilo. Então, adequar isso para melhorar, inclusive, o atendimento ao cliente. Porque você abre um canal de atendimento ao seu cliente, você tem o seu Instagram aberto com uma mensagem, você não trata aquilo denuncia contra a sua marca. Então, esse é um outro ponto muito importante para nós olharmos para isso. Então, nós já falamos de quê? Falamos da reforma da loja, olhar para essa questão do design, já falamos do fã, no sentido da marca, já falamos aí dessa questão da inteligência artificial. Vou falar do seu papel como líder. Daniel, eu tenho visto que as pessoas estão cansadas. Não, eu estou cansado de contratar mais um, ter que falar tudo de novo. Estou cansado de contratar mais outro, falar tudo de novo. Estou cansado de fazer isso. Aí eu viro e falo para as pessoas assim, esquece, antes mesmo da inteligência artificial, depois do advento do celular. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que todo funcionário que eu recebo no meu negócio, eu faço questão que ele conheça a minha história. De onde eu vim, o que eu faço e tudo mais. Já há muito tempo eu tenho um vídeo gravado, todo funcionário que entra, ele tem que assistir o vídeo e depois, no momento comigo, ele tem que me falar, agora você vai fazer entrevista. O que da minha história que você quer saber? Para eu não ter que ficar repetindo aquele de novo. O que tem de inovador disso? Nada, é só você utilizar uma câmera do seu celular, pegar e fazer isso. Mas o que é o papel da liderança? Eu costumo falar o seguinte, se eu vibro a 130, a minha turma vibra a 100. Se eu vibro a 100, minha turma vibra a 70. Se eu estou vibrando a 70, minha turma está vibrando a 40. O papel da liderança, vou voltar lá no Magic Johnson. Você tem o direito de cansar seu negócio, não. Então, para mim, essa questão da liderança é aqueles líderes que estão sempre à frente do seu tempo, antenados, primeiro que eles não envelhecem. Primeiro que eles estão sempre lá. E isso ficou claro para mim na missão. Quantos empresários estavam lá conosco, que são pessoas assim... Inspiradores, já são pessoas que estão acima dos seus 65, 70 e estão lá, andando em Nova York para poder olhar para essas... Então, estudando, se qualificando. Entendeu o que eu estou te falando? Então, se você parar, sua turma para. Você tem que ser espelho para isso. Isso foi uma coisa que a gente ouviu lá do Magic Johnson e que é aplicado. E a outra coisa que eu diria são esses novos modelos de negócio. Igual a gente contou o caso da Petco e que você também no início falou. O collab, junta uma coisa com a outra. Então, significa dizer o seguinte, qual é a marca aí na sua cidade que comunga dos mesmos valores que você e que vocês podem fazer uma coisa conjunta? Quer ver uma coisa? Eu sou uma loja de roupa e o outro é uma academia. Bom, o cliente da academia compra na roupa e o cliente da loja de roupa malha na academia. O que a gente pode fazer em conjunto? Que collab a gente pode fazer? O que a gente pode trazer e incrementar o meu modelo de negócio nisso? Essa questão do hub. Peraí, se o e-commerce está aí e o cliente não quer devolver mais no correio, eu posso ter isso na minha loja e à medida que... mas o e-commerce é meu inimigo, eu não vou... Não, que isso? Se o cliente vai na minha loja para devolver e ele chega lá e vê a minha loja, é um fluxo a mais que eu estou trazendo. Então, são coisas que a gente viu lá e que é facilmente implementado. O retail média, por exemplo, é uma coisa que você já pode fazer, você já tem condição de estar fazendo isso ou para melhorar a sua eficiência ou para poder você apresentar melhor os produtos. Max Fábio, mas aquela faixa de gôndola que você apresentou ainda não tem aquilo é caro, tá bom, mas às vezes você tem uma TV lá na sua empresa, você tem lá alguma coisa que pode trazer algo diferente. Aí eu ainda não tenho holograma, tá bom, mas você tem a TV, o que essa TV está fazendo ali para poder estar te inspirando? Exato. Aqui a gente conseguiu passar por alto sobre os principais temas que foram abordados. Acredito que todos esses temas eles realmente conseguem ser adaptados para a nossa realidade. E para quem quiser saber um pouco mais, quer entrar em detalhes, deixa pra gente aqui os seus contatos, quem tiver interesse em conhecer o seu trabalho, como é que pode te encontrar, Fábio? Me encontra nas minhas redes sociais, tudo @MF, M de Marcos, F de Fábio, gestão de negócios. Que embora as pessoas pensem que é de Marcos Fábio, mas é porque a gente trabalha com muita inovação, a gente fala que é mindset free, mas para aqui vai ficar mais fácil guardar o MF de Marcos Fábio. @MF Gestão de Negócios, o nosso site é www.mfgestão.com, não tem o BR não, e sem o tio, mfgestal.com. Muito bom.
Acho que a conversa foi boa para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Demos aí várias reflexões e insights. Obrigado pela sua presença. Em nome do Sistema CNDL, a gente agradece. Daniel, eu agradeço demais. Foi uma missão muito prazerosa. Eu falo que mais do que estar aqui falando, eu posso dizer que eu aprendi muito. Nós aprendemos todos os dias, então eu é que fico agradecido pela oportunidade. Muito bem. Espero contar com todo mundo que está nos acompanhando aí na missão 2025, que em breve a gente vai soltar novos detalhes. Obrigado, um abraço. Um abraço. A gente fica por aqui. Muito obrigado por estarem conosco. Não deixe de curtir e compartilhar o episódio e de se inscrever para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Não deixe de avaliar os programas. É só nos dar 5 estrelas. Para conferir mais conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure pelo @portal Varejo SA. Até a próxima!